Meu pai dizia que colocava um radinho de pilha amarrado no berço, que é só quando o radinho tocava, quando eu era bebê, é que eu me acalmava. Marcos Aurélio, um jornalista de visão. Este vídeo contém audiodescrição. Vizinho das antenas da Avenida Paulista, o jornalista Marcos Aurélio ajuda a transmitir uma rádio diferente. Imagens aéreas da região da Avenida Paulista com diversas antenas ao entardecer. Você acompanhando o programa Todas as Vozes, toda terça-feira, e esta é a Rádio ONCB, a emissora da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Marcos é um homem branco, cabelos grisalhos, sentado em frente ao computador com um microfone na mão. Marcos está no alto de um prédio, olhando para a câmera. Com quase 40 anos de carreira nas principais rádios do país, ele tem 10% da visão em um dos olhos. Nós, pessoas com baixa visão como eu, e pessoas cegas totais, eu diria que 90% de nós, né, homens e mulheres com deficiência visual, 90% são pessoas apaixonadas por rádio. O rádio é o nosso olho para o mundo. É a construção da imagem na cabeça da gente através das palavras. Minha mãe teve rubéola na gravidez e eu nasci com catarata e glaucoma. Fiz 4 cirurgias nos olhos, então não tenho olho direito e tenho 10% de visão no olho esquerdo, consequências da catarata e do glaucoma. O início da paixão pelo rádio. Eu nasci pobre, num subúrbio do Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão, comunidade da Fazendinha, que fica no Complexo do Alemão, em um dos bairros que circundam o Complexo do Alemão, que é o bairro de Inhaúma. Meu pai consertava rádios e TVs. Imagem de um homem consertando um aparelho de rádio. Meu pai pedia para mim e para o meu irmão testarmos os equipamentos que ele consertava, especialmente os aparelhos de rádio. Meu pai dizia, Marquinhos, testem aí por uns 3 dias esse aparelho de rádio, para ver se volta a dar defeito, que se não der defeito é porque eu consegui, consertei, a gente devolve para o freguês. Eu brincava que eu dizia que nós éramos o departamento de controle de qualidade da oficina do meu pai, a oficininha montada em casa. Imagem de alguém mexendo no rádio. Imagem de homens falando ao microfone. Aqueles aparelhos de rádio que o meu pai consertava me permitiam ouvir a BBC de Londres, a Rádio Bandeirantes, a Rádio Globo, a Rádio Record, a Rádio Tupi de São Paulo, as emissoras principais de São Paulo. E aquilo era um fascínio para mim. Quando eu comecei a ouvir esses tais aparelhos de rádio com onda curta, eu disse, é nisso que eu quero estar. Os desafios. As histórias dos nãos sempre me serviram de impulso. É curioso isso. Os nãos que eu ouvia, o Marquinhos não vai conseguir, não sei o que, sempre me serviram de impulsionadores. Eu tinha uns tios, irmãos do meu pai, não todos, meu pai tinha 8 irmãos, não todos os tios, alguns, que em festa de aniversário e tal, diziam, seu Hélio, tira o Marquinhos da escola, perda de tempo. Retrato escolar do Marcos Aurélio ainda criança. Ele usa óculos. Ele não vai chegar a lugar nenhum com essa deficiência. Ele pode ser futuramente um ascensorista de elevador. Eu hoje brinco quando eu dou palestra, que eu digo que eu não deixarei de usar a minha voz, né? 2º andar, lanchonetes, lingeries, 3º andar. O incentivo do irmão. O meu irmão não titubeou. É muito difícil falar isso sem me emocionar. Por isso que é um ídolo para mim. Foto antiga da família de Marcos. O pai, a mãe, o irmão Hélio e ele. Os 2 ainda crianças. Meu irmão, com 13 anos de idade, não titubeou e falou, Marquinhos, eu vou consertar aparelhos de rádio para você falar dentro deles. A carreira. 2 de agosto de 81, que eu estreiei como estagiário na Rádio Roquete. Qual foi a primeira tarefa que me foi dada? Eu tinha que pegar textos de jornal e transformá-los para a linguagem do rádio. Então eu tinha que pegar a máquina de datilografar e ficava nesta posição. A cara aqui no jornal e a mão aqui na máquina. E aí eu saía de lá com um torcicolo, por causa dessa posição que eu tinha que ficar. Uma das 2 chefes disse para mim, olha Marcos, quero te dizer, não quero te deixar chateado, sei que já percebi que você gosta muito de rádio, mas microfone vai ser difícil para você, né? Como é que você vai ler o
papel, se você tem que encostar o papel no rosto para enxergar, como eu vejo que você faz aqui nos jornais. Como é que você vai fazer isso? Eu olhei para ela com todo carinho. Aguarde, eu vou conseguir. A estreia no microfone. Estava eu em casa, no subúrbio, no Complexo do Alemão, na fazendinha, fazendo aquilo que eu mais gostava de fazer nas tardes de domingo, que era ouvir futebol de tudo que é estado ao mesmo tempo. E atenção, amigos da Rádio Globo, o time do Vasco inicia. Eu botava o rádio um pouquinho no jogo do Inter, em Porto Alegre, um pouquinho no jogo aqui de São Paulo, do Corinthians, de São Paulo, do Palmeiras, do Santos. Quando eu boto na minha rádio, na rádio que eu estava estagiando, eu estou vendo o Sérgio Maurício, que hoje em dia é o narrador de Fórmula 1 do Sport TV. Estou vendo o Sérgio Maurício, bem jovem, né? Sérgio Maurício comandando do Maracanã a transmissão e nada do plantão esportivo entrar. Peguei o telefone e liguei para a rádio, tinha um sonoplasta chamado Cabral. Cabral atende, falei, Cabral, aqui é o Marcos de Carvalho, na época eu não me apresentava como Marcos Aurélio, né? Aqui é o Marcos de Carvalho. Cabral, o que está acontecendo aí? O Toninho Duarte ficou doente, nós hoje não vamos ter o plantão esportivo, não vamos poder informar os outros jogos. Cabral, tô indo para aí. Ali eu acho que foi a primeira vez na minha vida que eu cometi um ato de desobediência civil. Virei para minha mãe, para dona Marli, e falei, mãe, é a minha chance de mostrar que eu sei fazer as coisas. Por quê? Eu brincava disso em casa. Eu, desde criança, desde os meus 13, 14 anos, brincava de pegar uma planilha à mão e anotar os resultados dos jogos e os nomes dos narradores que estavam transmitindo os jogos em diferentes rádios do Brasil. Então, eu em casa brincava de plantão esportivo, anotava quem fez o gol e tal. Então, para mim, plantão esportivo era algo que eu já ouvia. Eu sabia como fazer, porque eu ouvia todo mundo fazendo. Peguei meu rádio de onda curta, que pega as emissoras que consegue sintonizar as emissoras do Brasil inteiro, enfiei numa mochila, peguei um ônibus 296, Castelo Inhaúma, no caso Inhaúma Castelo, né, porque eu estava indo para lá. E lá fui eu para o Castelo, que é um subbairro do centro do Rio. Imagens aéreas da região central do Rio de Janeiro. Cheguei lá, me apresentei como funcionário, subi pro andar lá da rádio, se não me engano, 11º, 12º. Cheguei lá, Cabral, pode abrir o microfone. Mas alguém te autorizou? Confia em mim, pode abrir o microfone. Abri o microfone e falei, Sérgio! Até hoje ele conta isso rindo, né? Porque ele disse que ele estava no Maracanã, apresentando o pré-jogo, né? O Sérgio Maurício levou um susto. Eu falei, Sérgio, aqui Marcos de Carvalho, estagiário do jornalismo, nosso Toninho Duarte está doente hoje, eu é que vou dar os resultados do futebol pelo Brasil. E o Sérgio me conta que àquela altura ele ficou aliviado. Num gesto magnânimo do jornalismo, cederam o estagiário para quebrar meu galho. E aí eu fiz. E modesta parte eu fiz muito bem feito. Porque eu brinco, e assim, não é mérito nenhum eu ter feito bem, porque eu brincava disso. Quando chega segunda-feira, com a redação já voltou a funcionar o normal, né? A rádio estava já empolvorosa. Minhas duas chefes querendo me matar. Você não podia fazer isso sem autorização. E o pessoal do esporte deslumbrado. E aí o que acontece? O pessoal do esporte pediu para eu continuar nos domingos. Marcos Aurélio trabalhou em 2 outras rádios privadas antes de chegar à Rádio Tupi, em 84. Foto do Marcos Aurélio olhando para a câmera. Imagens de narradores em uma partida de futebol. Poucos meses depois, Marcos Aurélio estreava como repórter de campo, mesmo com baixa visão. E não foi nada fácil porque, imagina, ser repórter de campo, ter que identificar os jogadores e tal, tem uma visão de apenas 10% de acuidade, não é uma tarefa fácil. Que eu mesmo hoje fico assim, caramba, como é que eu consegui esse negócio? Com aquela lupa a lupa, gente, ela fecha aqui assim, ó. Então, ela fecha muito, ela aproxima a imagem, mas ela fecha muito o campo visual. Eu brinco nas palestras, nas aulas, meus alunos se divertem, eu digo assim, quando eu torcia para o jogador não fazer lançamento longo. Porque se o jogador fizesse lançamento longo, eu ficava assim, meu Deus, cadê a bola? Marcos, na década de 80, atrás do gol no Maracanã. Ele segura um microfone. Aos 12 anos, na Rádio Tupi, Marcos Aurélio foi para a CBN em 96, onde permaneceu até 2002 como âncora. Em 2002, Marcos se transferiu para a Rádio Globo,
primeiro no Rio e logo depois veio para São Paulo. Marcos segura 2 tipos de óculos que usa para trabalhar. Na sucursal paulistana da Rádio Globo, encerrada no fim de maio, Marcos Aurélio foi gerente executivo e apresentador. Marcos Aurélio está em um estúdio e lê mensagens pelo computador. Em 2011, recebeu uma homenagem surpresa dos colegas pelos 30 anos de carreira. Pessoas comemoram no estúdio e Marcos dança. Meu cliente falaram, poxa, amanhã o Marco faz 30 anos. Eu falei, tá lascado, 30 anos são 30 anos. Isso cagueta, que você já tá com 30 de rádio e uns 50 na vida. Eu não posso reclamar da vida, eu sou um cara de amores correspondidos. E a ONCB é o atual amor correspondido. As vozes já passando de 2h30 da manhã. Nossa, como foi legal, né? O show da Marília Mendonça, Rádio ONCB, o som de todas as vozes acaba de transmitir esse momento mágico. O show de Marília Mendonça, a live... Marcos com o microfone na mão em frente ao computador. ONCB, que maravilha. Todos os cantos de casa, imagem vista de cima. Durante a quarentena, com o crescimento das lives, a rádio foi a primeira a transmitir um show com audiodescrição na internet. Marília canta de olhos fechados. Sigo com outra na vida pensando em ti. O irmão olha para Marília. Queria mandar um beijo agora para todas as pessoas com deficiência visual que estão acompanhando pela rádio web da ONCB, viu, gente? Tá passando, eu já passei, eu sobrevivi. Nara veste um macacão preto com zíper frontal. Criada em 2017, a web emissora tem atualmente 14 funcionários, contratados por meio de um projeto social financiado pela Uninove. Fotos dos funcionários da rádio em um evento. Eles trabalham de casa desde o início do projeto e a rádio ganhou ainda mais relevância durante a pandemia. Imagens aéreas de São Paulo. A pandemia mudou o nosso patamar. No caso específico das pessoas com deficiência visual, essas medidas são mais ainda urgentíssimas, porque a gente tem que tomar muito cuidado. Vou dar um exemplo bem concreto. Quem é cego total não tem a noção de, se tiver que, por uma necessidade urgente, sair à rua, a noção de se realmente quem está do lado está guardando tal do 1 metro de distância e tal. Então, assim, é tudo mais frágil para nós. Nós não temos a clareza, e se eu não tenho, imagina o cego total, a clareza de se estar encostando num lugar em que tem grande risco de outra pessoa contaminada ter encostado. Ou explicava como lavar as mãos, como higienizar as bengalas, no caso da pessoa cega, como cuidar das roupas, como orientar a pessoa na rua a não mais dar o braço, tocar no ombro, nem dar a mão. Gente, eu estava aqui controlando, vou até mostrar para quem está aqui do meu lado, ouvintes de todo o Brasil e de todo o mundo participando intensamente. Você pode conferir o trabalho da rádio ONCB acessando oncb.org.br/rádio. Desde 2007, Marcos Aurélio mora com a esposa Luciana na região central da cidade. Marcos senta num banco em um jardim onde gravou a entrevista. Quem me conectou com a cidade foi o rádio. Ouvindo tudo que você possa imaginar de rádios de São Paulo. E eu ouvia, e não era esporte apenas, eu ouvia a descrição de como era o Parque do Ibirapuera, eu queria saber como é que era. Isso criança ainda. Eu ouvia a descrição do MASP, eu queria entender como é que era o MASP. Eu ouvia a descrição dos jogos do Pacaembu e do Morumbi e eu ficava fascinado. Eu queria entender que raio de portão monumental. Imagina, criança viaja, né? Quando eu vi o locutor, os torcedores começam a entrar pelo portão monumental. Eu ficava, meu Deus, tem um monumento no portão. Criança, né? Tem um monumento lá no portão, deve ser um negócio assim. Tinha São Paulo construída pelo rádio na minha cabeça. Eu tinha a cidade de São Paulo construída pelas ondas do rádio, através da capacidade de narração, descrição, de texto narrativo, texto descritivo dos apresentadores de rádio. De Hélio Ribeiro,
e o seu poder da mensagem, e as traduções que ele fazia das músicas, dos giros de repórteres da Rádio Bandeirantes e sua cobertura do trânsito em diferentes lugares, do giro dos destaques dos repórteres de esportes com Osmar Santos no Globo Esportivo. Placar aos 12, primeiro tempo de jogo, Marcos Alberto passa de 12, falta para o Corinthians bater pela linha, marca arbitragem no Morumbi. De arrepiar, eu fico até arrepiado só de lembrar essas coisas que eu acabei conseguindo fazer. E hoje mesmo eu me belisco, porque eu fico assim, gente, aquele menino lá do Complexo do Alemão queria conhecer gente. A janela para o mundo, para eu conhecer o mundo, era o rádio. Depois passou a ser o avião, o ônibus, passaram a ser outras. Vou completar em 2 de agosto de 2020, 39 anos de rádio. Eu amo dar aula e já dei aula no Brasil inteiro. Narração audiodescritiva, Elaine Cortez. Edição e reportagem, Fernando Galassini. Quase 59 anos de idade. Bom, e tenho uma mulher que eu amo, 3 filhas que eu amo, um irmão que é o meu ídolo, amigos muito amados. Então eu posso dizer que eu sou um cara absolutamente suave com a vida. Dá graças à vida, assim posso definir.